Olá, gente! Nós estamos aqui com o reverendo Alan Kleber, da Igreja Presbiteriana de Aracaju. E nós gostaríamos de saber, reverendo, a importância desse tema, cosmovisão cristã, para a Igreja brasileira hoje. O senhor entende que é relevante, precisamos pesquisar, ler mais a respeito? Sim, o tema cosmovisão, eu diria que ele envolve tudo aquilo que a própria Escritura diz a respeito da criação, queda e redenção do homem. A Bíblia é a revelação de Deus para o seu povo. E sem uma compreensão correta a respeito da visão de Deus, a respeito do mundo, das coisas em geral, e do seu propósito de redimir em Cristo tudo, não somente o seu povo. A Escritura diz que até mesmo a criação, ela tem essa expectativa, ela guarda essa redenção. Sem essa compreensão, nós não vamos entender corretamente o nosso chamado e vocação. Por exemplo, a ideia muito comum hoje é de você entender que a vida cristã, ela se limita apenas às quatro paredes da igreja. Quando o nosso chamado, a nossa missão, comissionamento é fazer discípulos de todas as nações. Isso começa com o conhecimento de Deus, porque sem conhecer a Cristo é impossível que a pessoa tenha uma visão de mundo cristã, mas essa visão, ela vai atingir todas as áreas da vida do homem. Política, educação, economia, família, é tudo. Então, é de suma importância entender. O tema sendo abordado nessa conferência é realmente relevante por conta do despertamento, a reflexão que a igreja precisa, e também esse assunto tem sido debatido, discutido. Por exemplo, um colega amigo meu está justamente agora em Mossoró falando também sobre o assunto, ou seja, tem despertado muito interesse da igreja, principalmente do jovem cristão no Brasil. Sim. Reverendo, você falou, o tema da sua palestra na conferência foi Cosmovisão Cristã e a Família. E um dos aspectos que o senhor citou foi a questão que o casamento, um dos princípios do casamento seria a proteção sexual, o casamento segundo a Bíblia. Sim. O senhor poderia comentar mais a respeito disso? Posso sim. Isso inclui o mandato de Deus quando Ele criou o homem. Quando Ele criou o homem, então, especificamente, Ele entregou mandatos. Dentre os mandatos estava o social, ou seja, que ele deveria semear a semente na terra, ou seja, promover descendência. Os homens deveriam espalharem-se pela terra, dominar a terra, ou seja, sob o governo de Deus, cuidar da criação. Essa é a verdade. E com a queda, com o pecado, o que foi que aconteceu? Deus, que criou a estrutura familiar, incluindo o sexo, o pecado, então, ele distorce isso na vida, na alma do homem. O pecado traz consequências espirituais e consequências morais por conta disso. Então, com isso, ou com base nisso, o casamento permanece sendo o ideal de Deus, e agora você tem um cuidado maior do Senhor em prover, através do casamento, essa proteção. Por quê? Há um desvirtuamento daquilo que Deus criou como estrutura. Então, você tem a sexualidade sendo distorcida. O casamento, então, vai ter esse ambiente onde o homem vai poder experimentar da sua sexualidade de forma sadia. Ou seja, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Esse é um princípio. Não pode ser experimentado, então, a sexualidade fora disso. Nem fora do casamento, num relacionamento heterossexual, muito menos quando se tenta o mundo passar um padrão de relacionamento homossexual. Ele é totalmente contrário à natureza da obra criada por Deus. Então, proteção sexual vai livrar o crente, principalmente o jovem cristão, das tentações hoje tão comuns e, eu diria, apimentadas, porque é um apelo muito forte à sexualidade. Eu gosto muito de séries e, por exemplo, eu tenho comentado em minha família e lá na igreja a dificuldade hoje de assistir uma série, porque sempre eles colocam na trama ou um apelo muito forte a uma sexualidade distorcida, ou relacionamentos homossexuais, e sempre tentando passar uma ideia de que isso é correto, isso é sadio, quando na verdade está indo contra o que a Escritura diz. Sim. Reverendo, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima, gente.